conversar sobre refluxo agora? Ai, meu Deus, tá aí um assunto que muito me interessa. Aí eu perguntei pra ela, você tá bem, doutora? Aí a doutora Elaine Moreira tá com a gente, ela tá maravilhosa, simplesmente, com 7 meses, essa barriga linda. Obrigada, Parabéns, Regiane, coisa muito mais obrigada. linda, gente. Quem Obrigada que vem aí? Maria Antônia. A Maria Antônia tá chegando. Maria Antônia tá chegando já. Que delícia. A terceirinha? Terceira Ai, menina. gente, coisa boa. A delícia, São 3 meninas. 3 meninas, isso. Mulherada, Isabela, isso aí. Mariana e agora Maria Antônia. Poder da mulherada, coisa boa. Parabéns, viu? Obrigada, muito obrigada. Na gestação, Regiane. aproveitando o gancho, muito comum a mulherada apresentar muito refluxo, comum, né? em 2 períodos, né? No primeiro trimestre da gestação. Por quê? Porque aumenta o hormônio progesterona, que vai lá naquele esfíncter que a gente vai falar um pouquinho na válvula que separa o esôfago do estômago, deixa ele mais frouxo e favorece o refluxo. E agora no finalzinho também, porque aumenta a pressão. Anatômicas. Anatômicas, aumenta a pressão abdominal também. É muito comum as gestantes terem o refluxo Que na dica gestação. que você dá para esse momento da gestação, mais pro final, em que a gente muitas vezes quer, daquela fominha à noite, quer comer alguma coisa, na sequência já vai dormir, um dos grandes erros, né? Jamais, que dica jamais que você dá comer pra à esse noite período? e deitar, tá? Isso para qualquer período, independente da pessoa da estar gestante ou não. Né? O horário que a gente pede é que a última refeição seja feita 2 horas antes de dormir. Então essa é uma dica. E para gestantes, como para qualquer outra pessoa, fracionar a dieta, né? Jamais fazer um prato grande de comida, comer de uma forma fracionada, uma pequena quantidade, que isso também vai prevenir o refluxo. Tá certo. Bom, antes vamos falar dos dados, então, Vamos porque lá. realmente é uma coisa que assusta muito, né? 30% da população no Brasil sofre com algum grau, algum nível diferente de refluxo. E muitas vezes por ser uma coisa, um alimento ou outro que dá, sinto de vez em quando, é uma azia, às vezes bota um outro nome de repente mais leve. Passa despercebido Como se e fosse muitas uma coisa que não tivesse vezes jeito. Não, e tem jeito, né? Pois Tem controle, tem tratamento e muitas vezes não procura o atendimento médico. A doença do refluxo, no mínimo 30% da população brasileira tem. É muita gente. Nós acreditamos que esse número seja maior, chegue quase a 50%. Tem aquele refluxo esporádico, você comeu ingeriu algum alimento que favoreceu o refluxo. Mas tem pessoas que têm realmente a doença do refluxo durante anos, não procuram tratamento, né, não fazem o diagnóstico e podem ter consequências mais graves com o passar do tempo. Vamos falar dessas consequências já, mas eu queria saber, a gente, o brasileiro, de uma forma geral, come mal quando o assunto é refluxo? Porque eu acho que dá para fazer assim um paralelo com alimentações culturais, né, de outros países, e a gente vê que em outros lugares se come menos fritura, come mais alimentos frescos, né, e a gente está aqui com muita industrialização e etc. Se a gente for olhar culturalmente falando, o brasileiro está comendo mal? Sim, comemos mal. Comemos alimentos gordurosos, né, como você mesmo falou, que são alimentos que ficam mais tempo parado dentro do estômago, favorece o refluxo. O que é o refluxo? É o retorno do conteúdo do estômago, o ácido misturado com o alimento, para dentro do esôfago. Então, isso é a definição de doença do refluxo gastroesofágico, o próprio nome já diz. Outro alimento muito comum na nossa dieta é o café. O café, ele tem seus benefícios, sim, mas para a doença do refluxo é um alimento que vai agir na válvula, né, como eu já disse, que separa o esôfago do estômago, que a gente chama de esfíncter esofagiano inferior, deixando ele um pouquinho mais frouxo. Está aí o café. Inclusive, esse aqui está quentinho e cheiroso, me provocando aqui do meu lado, porque o café é uma provocação. Sim, é uma provocação. Ele vem e faz essas consequências ruins, mas ele é tão bom e tão da nossa cultura, né? Que é mas muito tudo com difícil deixar de moderação, lado, né? Não é que não pode você tomar o café, mas com moderação. E tem pessoas que tomam café ao longo do dia todo. Aproveitando a questão de bebida, a gente fala do café, mas tem que falar também de alguns chás. Por exemplo, chá preto, chá mate, chá de hortelã. Chás com cafeína. Chá verde, exatamente. São chás que precipitam o refluxo pela mesma ação, que vão deixar essa válvula um pouco mais frouxa, favorecendo o refluxo. Já que a gente está falando na alimentação e a gente entra no assunto do café, que é um dos alimentos que está aí na lista dos que pioram o refluxo, vamos dar uma olhada, que a gente tem uma listinha aí também. Vamos lá. Desses alimentos, numa animação que fica até mais fácil da gente entender e visualizar. Vamos colocar? Não, tá bom. Eu confundi as coisas. Os alimentos estão aqui na bancada. A animação é com relação ao doença do refluxo, da doença do refluxo. Como que funciona. É legal dentro do organismo. Vamos ver, então? Esse vídeo é interessante para ilustrar, para as pessoas entenderem como que acontece o refluxo. Tá, vamos dar uma olhada, então. Explica pra gente, doutora. Bem, ali nós temos a boca, o alimento entra pela boca, passa pelo esôfago, que é esse tubo vertical, né? Tá, esse azulzinho, como se fosse o alimento. Engoliu, vai descendo. O esôfago é só um órgão de passagem. Ali é a válvula, tá vendo a válvula que eu falei? Sim. É um anel de fibras musculares. Que ele fica fechado até a hora que o alimento chega ali. Exatamente. A hora que o alimento chega, ele abre
para o alimento cair dentro do estômago. E, teoricamente, ele tem que fechar novamente. Ele tem que fechar. E muitas pessoas têm uma hipotonia. O que é hipotonia? Uma frouxidão dessa região. E isso a gente pode identificar através de exames. As pessoas têm que saber que existem exames que a gente pode realizar, um exame chamado manometria esofágica, para saber como que está o tônus, como que está a força dessas fibras musculares. E é um exame invasivo? Como é que ele é? É um exame simples, simples de fazer, tá? A gente faz esse exame em ambiente hospitalar ou dentro de uma clínica. A manometria realiza o exame e o paciente vai embora. Já sai com o diagnóstico. Já sai com, exatamente. E tem a pH-metria também, que é um exame onde nós passamos um catéter e o paciente vai embora para casa e fica 24 horas com esse catéter no esôfago e no estômago e nós vamos avaliar a quantidade, a frequência desse refluxo e dar o diagnóstico. Então, são exames que a população, no geral, desconhece e que vão nos ajudar muito na conduta terapêutica desse paciente. Olha só, eu mesmo desconfio que tenho refluxo e nunca fiz. E nunca fiz. É importante fazer. Super. Fica lição de casa para 2021. Fica lição de casa, tá? Agora, a lição de casa também é olhar para os alimentos que a gente está colocando na nossa mesa. Por exemplo, algumas coisas, sabidamente, a gente já percebe, porque o corpo fala com a gente. E vai da gente querer ouvir ou não, né? Sim. O corpo tá dizendo assim, ó, você comeu essa macarronada com molho de tomate à noite, você foi deitar, você teve que ficar levantando a cada 2 minutos, porque aquele negócio ficava voltando e conversando com você. Isso é um dos sintomas de refluxo? É um dos sintomas. É importante a gente falar dos sintomas, né? Os sintomas clínicos, clinicamente, o que o paciente refere quando ele tem refluxo? Ele tem uma sensação de alguma coisa voltando, uma regurgitação. Queima? Geralmente. E a queimação, que a gente chama de azia, né, que é popularmente conhecido como azia, e o termo técnico é pirose, que é aquela queimação no meio do peito que às vezes parece estar rasgando. Muitas vezes confunde até com infarto. Sério? Esses são sintomas... Pode ser tão intenso assim? Pode ser tão intenso, sim. O paciente chega no pronto-socorro achando que está infartando e quando vai fazer o diagnóstico é um refluxo. Esses são sintomas comuns, são sintomas que nós chamamos de típicos. Mas nós temos que lembrar também que a doença do refluxo ela pode cursar com sintomas atípicos. Quais são os sintomas atípicos mais comuns? Tosse seca. Então, tosse seca, uma tosse seca, uma tosse não é nada, é só uma tossezinha. Porque o ácido já está agredindo já está agredindo a garganta. Ainda mais nessa época agora, né, de pandemia, tudo, uma tosse pode ser sim um refluxo. Lembrar que rouquidão, pigarro também pode ser. E é comum pacientes apresentarem infecções de vias aéreas superiores. Então, o paciente tem amidalite de repetição, tem otite, sinusite de repetição, asma deflagrada pelo refluxo. Gente, tá aí o tipo de consequência que eu jamais ia dizer que tem a ver com refluxo. Então, muitas vezes esse paciente procura outro especialista. Ele vai no pneumologista, no otorrino, exatamente, achando que é um outro problema e quando vai fazer o diagnóstico ele tem doença do refluxo. E é muito difícil o otorrino desconfiar que seja refluxo? Não é difícil, não é difícil. Ele no próprio consultório faz um exame, ele consegue ver... Com aquela naso, dá pra ver? Laringo, ele consegue ver pela laringo, ele consegue ver uma hiperemia, uma vermelhidão dessa região e já encaminha para nós gastroenterologistas. E outra coisa interessante, que dentista pode fazer também o diagnóstico. Por quê? O refluxo vindo até a boca, principalmente quando a gente está deitado, dormindo, pode dar desgaste do esmalte dentário. E o refluxo pode causar isso e o dentista pode fazer também esse diagnóstico. Gente, que interessante. Olha aí. Quantas consequências? Agora vamos falar das consequências ainda mais graves que o refluxo pode trazer. Sim. Porque é claro que a médio e longo prazo você tem um ácido subindo para um lugar que não deveria estar, agredindo quase que diariamente aquela estrutura, isso pode trazer consequências Sim, porque o nosso esôfago ele não tem a mucosa protetora como o estômago tem para o ácido. Sim. Então, com o passar do tempo, nós vamos tendo lesões, né? Esse ácido vai machucando a parede do esôfago e a principal consequência é a esofagite. Então, a esofagite, quem já fez endoscopia, às vezes já viu lá no diagnóstico, a esofagite. Esofagite é o quê? É uma inflamação do esôfago. Essa esofagite, ela é tratável, ela tem graus A, B, C ou D, né? Mas ela pode cursar também com estenose, com fechamento desse esôfago, pode dar úlcera nesse local e pode dar inclusive hemorragia. E com o passar dos anos, não é que todo mundo que tem refluxo vai apresentar esse outro quadro, a gente tem o que a gente chama de metaplasia, que é uma alteração desse epitélio do esôfago, que ele começa a ficar uma lesão pré-maligna, se tornar uma lesão pré-maligna e pode sim levar a um câncer. Então as pessoas perguntam, refluxo pode dar câncer? A resposta é sim.
com o passar dos anos, pode levar, sim, a um câncer. Ainda bem que é uma porcentagem muito pequena, porque imagina, 30% da população. Gente! Né, seria devastadora. Gente demais. Não é isso que acontece, mas existe, sim, uma probabilidade maior de quem tem doença do refluxo a longo prazo, sem tratamento adequado, evoluir para um caso específico de câncer de esôfago, sim. Tá bom. Olha como é importante a gente diagnosticar, né? Para justamente evitar. Vocês estão vendo aqui esse cardápio que é gostoso, que está em cima da nossa bancada aqui, um refrigerante com coxinha. Quem que não gosta, né, gente? Mas pode ser justamente o fator que está fazendo com que essa pessoa piore muito nesse problema, né? Tem que lembrar que os alimentos, né? Aqui ainda tem também, dentro das bebidas gaseificadas, eu lembro, a água com gás, as pessoas acham que a água boazinha, com gás é boazinha, inofensiva, é água. É não, o fato dela ser gaseificada também precipita refluxo, bebidas alcoólicas, o tabagismo, né? O cigarro também. E hoje a gente vive uma pandemia que é da obesidade, paralelo, né? Então a obesidade, que é uma doença crônica, é um dos fatores de risco também para a doença do refluxo. Então, o paciente que portador da doença do refluxo, inevitavelmente, além de evitar esses alimentos, ele deve perder peso e deve adotar medidas, né? A gente fala, são mudanças do seu estilo de vida. Profilaxia na vida. Exatamente, como fracionar a dieta, evitar deitar 2 horas, né? Depois, não é só na janta, não adianta você almoçar e deitar também. Então, fez alguma refeição, tem que esperar 2 horas para deitar. Você pode até dormir, desde que seja sentado. Então, essas medidas são extremamente importantes. Manter uma rotina saudável, com atividade física regular, que, claro, consequentemente vai ajudar na manutenção do peso também. Sem dúvida. Então, assim, essas medidas comportamentais, elas... eu falo assim no consultório que é 50% tratamento. Não adianta o paciente fazer um diagnóstico com exames, né? Ele fez endoscopia, ele fez a pegametria, manometria, descobriu que tem refluxo, o médico prescreveu medicação. Ok. Aí ele vai tomar medicação, mas ele continua comendo chocolate, tomando café, bebendo, ingerindo álcool, tomando refrigerante, comida gordurosa. Dificilmente vai ter um controle. É uma doença crônica. É pra vida inteira. É pra vida inteira. Tem que ter mas controle. Isso significa assim, nunca mais comer? Porque, por exemplo, chocolate. Cara, não dá. Não dá pra nunca. Desculpa, mas quem tem refluxo vai precisar escolher, né? Vai precisar fazer uma redução drástica nesses alimentos, mas isso não significa nunca mais comer? Não. Primeiro tem que avaliar, tem que diagnosticar em que fase da doença o paciente está. Né? Se é um tratamento só clínico, hoje nós temos também, além do tratamento clínico, que é esse comportamental, dietético e medicamentoso, nós temos também o tratamento endoscópico, que nós temos através de endoscopia, realizar um tratamento que se chama estreta, que é uma radiofrequência não ablativa. O que é isso? A gente vai, através de microagulhamentos, onde o vídeo mostrou, naquela área do esfíncter do esôfago, na parte inferior, nós vamos ali tratar, fortalecer novamente aquela musculatura. Como se estivesse estimulando ele a funcionar de novo. Exatamente isso. A voltar para ele ficar com uma tonicidade, ficar com uma força maior. Porque tem esfíncteres que a gente consegue, por exemplo, para bexiga caída, para controlar xixi. A gente mesmo pode trabalhar, porque eles são voluntários, né? A gente mexe. Agora, no caso do esôfago, ele é um esfíncter involuntário. Exatamente. Então, é difícil fazer um tratamento ali, mas hoje já existe. Existe esse tratamento. E, no último caso, o paciente que tem uma hérnia de hiato muito volumosa, por exemplo, existe tratamento cirúrgico também, tá? Então, assim, tem que saber que existe tratamento, existe, além do tratamento clínico, o tratamento endoscópico com estreta e o tratamento cirúrgico. Mas tem que avaliar, né? Avaliar. E lembrando, assim, que é uma doença que altera muito o nosso dia a dia, né? Então, tem pacientes que não conseguem trabalhar, não conseguem, atrapalha a vida pessoal, a vida social, vida familiar, vida amorosa, vida profissional em si, porque tem a doença do refluxo. E ninguém precisa conviver com esses sintomas tão desagradáveis. Muito incômodos mesmo. Muito. Inclusive, tem pergunta chegando para você aqui agora. Vamos lá, tem bastante gente interagindo aqui. A Fer está perguntando o seguinte: o excesso de gases e eructação pode ser resultado de refluxo? Pode sim, tá, Fê? Pode sim. Inclusive, as eructações, né? Eu adorei ela colocar eructações, né? Pra quem não conhece. Técnico bonito. É um termo técnico, são os arrotos, né? Famosos arrotos, tá? Os gases. Os gases, tá? Pode sim ser um sintoma da doença do refluxo, tá? Pode. Tá. E ela colocou excesso de gases e eructação. Então, eu acho que o primeiro gás que ela falou é da flatulência. Da flatulência, isso. Que é Também pode ser? Tem a ver com refluxo? Também a questão intestinal? Não, intestinal nem tanto, tá? Intestinal não. Mas as eructações, os gases, né, do trato digestivo superior, sim, pode ser o sintoma de doença do refluxo. Mas excesso, nesse caso, saindo do refluxo um pouquinho, como ela está perguntando de excesso... depende do excesso. Pode ser alguma fermentação na região intestinal que ela precisa também investigar. Tem que investigar, até porque nós sabemos que nós temos uma microbiota intestinal, que são bactérias que estão no nosso intestino grosso, e hoje nós sabemos que o desequilíbrio
dessas bactérias intestinais, que é a disbiose, pode piorar o quadro de doença do refluxo. Então, assim, na verdade, está tudo relacionado. Todo mundo conversando. E uma outra questão é que, dependendo da distensão abdominal, se ela for muito intensa, vai aumentar a pressão intraabdominal, consequentemente, favorecer o retorno do alimento do estômago para dentro do esôfago. Olha só, gente, tem que cuidar da barriguinha tudo mesmo. Interligado. Agora, ó, tem pergunta aqui, a Nandi quer saber sobre o filho dela. Ele tem tido muito soluço, principalmente quando come alguma coisa. Pode ser sinal de refluxo? Tá, a gente precisa saber a idade dele, né? Uma outra pergunta muito comum é recém-nascidos que têm refluxo. Aí já é uma outra fisiopatologia, já são outras causas. Geralmente é porque a criança nasce com uma imaturidade, então precisa de tempo para ter uma maturidade daquela região do esfíncter para melhorar. Mas digamos que ele não é recém-nascido, que é uma criança, aí vamos botar aí uns 5 anos, tá? Nesse caso, se ele tem soluço, tem que ser investigado. Soluço tem várias causas, mas pode também ser alteração da doença do refluxo, sim, tá? Olhar. Então, se está sendo muito frequente, existe um solucinho que é meio normal. Mas se for muito frequente, tem que investigar, sim, tá? É comum. A criança também pode ter refluxo, né? Inclusive, esses exames que nós falamos, diagnósticos de tanto endoscopia digestiva alta, como pH-metria e manometria esofágica, podem ser realizados em crianças também. Então, procurar um gastropediatra no caso. Tá bom. Procure, então, um especialista, viu, minha linda? A Márcia está dizendo aqui, que linda, Deus abençoe, Maria Antônia, obrigada, Márcia, muito obrigada pelo carinho. A Cristiane está perguntando sobre o café, se piora o refluxo, sim, a doutora já respondeu. A pergunta da Natália, quem tem hérnia de hiato necessariamente tem refluxo? Ótima pergunta. A hérnia de hiato, para quem não entende, outro termo técnico, estou adorando todo mundo falando de termo técnico, né? Todo mundo conhece. Então, a hérnia de hiato é o quê? Quando nós temos esse esfíncter, né, que é a transição do esôfago para o estômago, ele tem que ficar alinhado com a linha diafragmática, com o nosso diafragma, que é o músculo que separa o tórax do abdômen. Quando essa transição ela está acima de 2 centímetros, nós falamos que o paciente tem um diagnóstico de hérnia de hiato. O paciente com hérnia de hiato, ele tem muito mais chances de ter doença do refluxo, sim. Tá? Então tem que ser investigada, tem tempo. Se você estiver acima do peso, muitas vezes a redução do seu peso já vai fazer com que você resolva, né, de uma forma clínica, sem necessidade nenhuma de cirurgia, a hérnia de hiato, mas é importante ser avaliado, o paciente tem que passar por um exame de endoscopia digestiva e para a gente saber o tamanho dessa hérnia e, se for o caso, uma hérnia muito grande, até procedimento cirúrgico. Tá certo. A Andréia tem uma pergunta aqui também, sim. Ela quer saber. Já faz alguns dias estou sentindo fortes dores e muito desconforto abdominal. Fui encaminhada ao gastro, solicitou um exame ultrassom abdômen total. Com esse exame já dá para identificar se é refluxo ou precisa de exames complementares para esse diagnóstico? Não tem como, Andréia, não dá, tá? O exame de ultrassom de abdômen total é importante. Nós vamos avaliar fígado, vesícula, outros órgãos, mas é importante para o diagnóstico de refluxo que seja realizada uma pH-metria, uma manometria esofágica e a endoscopia para avaliar se já tem complicação do refluxo, no caso a esofagite, como nós já falamos, e alguma alteração anatômica que seria a hérnia de hiato, tá? Então precisa de mais exames complementares para fechar o diagnóstico aí de doença do refluxo gastroesofágico. Tá certo, que papo bom, hein, gente? Aprendemos tanto hoje. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Convite, se a gente não se vê até a hora do nascimento, uma hora linda, muito maravilhosa para vocês. Obrigada, viu? Muito obrigada, tá? Pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Me manda notícia, tá bom? Sim, claro. A doutora Elaine Moreira, que é gastroenterologista do Instituto Endovita e também coordenadora da endoscopia do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, você faz também contato através do Instagram, pode começar a seguir, @DRA Elaine Moreira. Doutora Elaine Moreira, só que o doutora abreviadinho aí, DRA Elaine Moreira. Obrigada. Obrigada. Mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Vamos marcar consulta também agora, acabei de descobrir um monte de coisa aqui.